Estamos de volta mais uma vez aqui para falarmos do quê? Do Bible Project, claro. O primeiro vídeo foi bem legal, o pessoal gostou muito. E eu tenho um monte de vídeo do Bible Project que eu quero comentar, então aqui vai mais um. Tem o pessoal já começando a fazer pedido. Calma aí, pessoal, tem que esperar as legendas chegarem em português ou algo parecido, né? Até me falaram que tinha versão em espanhol também, mas eu vou tentar ficar com inglês porque eu acho que talvez facilite ouvir em espanhol, mas a original, né, com a voz dos caras mesmo, com a inflexão deles, em inglês, eu acho que talvez seja mais fiel. Dá pra você ler, dá pra você acompanhar. E esse aqui é um vídeo do YouTube, então você pode pausar a hora que você quiser para ir acompanhando aos pouquinhos. Vou colocar aqui no alto da tela um formulário que você pode preencher se você quiser participar de um projeto para a gente dublar e popularizar em português o Bible Project. Muitas vezes a gente reclama quando a gente está tentando estudar a Bíblia ou que a gente acha que talvez se eu tivesse mais informações, se eu tivesse aonde buscar essas informações com mais facilidade, né? Tem gente que inclusive vai fazer teologia porque quer aprender da Bíblia e acha que o único jeito é se for para academia para poder estudar a Bíblia, né? E o Bible Project ele criou uma forma de popularizar, de deixar entendível os conceitos da Bíblia. O principal mérito dos caras é contextualizar a Bíblia, né? É mostrar o que ela queria dizer desde aquele tempo, né? E isso ajuda a gente a ver muito claramente. Então, eu acho que esse é um esforço que ajuda as pessoas a terem acesso à Bíblia, a desmistificar muita coisa, e eu acho muito valioso a gente pensar nisso, em como é que a gente pode fazer para deixar isso em português, mais acessível ainda às pessoas, né? E muita gente me procurou depois do último vídeo falando assim, vamos fazer um projeto, vamos para cima. Já tinha gente antes, amigo meu que a gente já tinha conversado, falando, não, vamos fazer alguma coisa, vamos levar o Bible Project adiante, vamos juntar uma galera que queira ajudar. Então é o seguinte, você está assistindo, você curte o Bible Project, você quer ajudar a dublar isso profissionalmente para o português, para a gente conseguir, quem sabe, até localizar os textos em português, vai tudo depender do nosso projeto. Tá aí na tela um link bem fácil, bem simples, bit.ly/dublando o Bible Project, né? Dublando o Bible Project. Esse é o link, né? Então, clica nele, você deixa lá o seu nome e aí com isso eu vou saber que você está interessado em fazer parte disso. O link está aí, bit.ly/dublando o Bible Project. Deixa o seu nome lá e aí a gente vai saber que você quer participar do projeto e a gente vai montar um projeto com todo mundo que tem interesse nisso, né? Se tem interesse, quer colaborar, entra lá e deixa o seu nome e a gente vai juntar essa galera, criar um projeto que a gente consiga tirar do papel e popularizar isso para mais pessoas. Enquanto isso não acontece, vai aqui mais um Bible Project comentado e o tema que eu escolhi para tratar hoje é um tema que mexeu muito comigo, foi um tema que quando ele me deu sinapses novas, então eu consegui compreender algumas coisas que fizeram muito sentido, que uniu outras. Enfim, em vez de eu ficar falando o que deu em mim, vamos assistir. Se chama Imagem de Deus, né? E vamos ver o que os caras têm para falar para a gente sobre esse tema, né? Eles têm, só um detalhe importante, eles têm vídeos sobre temas bíblicos, sobre palavras bíblicas, sobre livros bíblicos, sobre a forma como a Bíblia foi escrita, como entender a Bíblia. Eles têm tudo separadinho em temas. A gente vai ver um de tema aqui agora, e o tema é Imagem de Deus. Olha só que legal. So if you lived in ancient Bible times, odds are you lived under the authority of a king. And many of these kings claimed that they were gods, and they would even call themselves the image of God. Meaning they had authority to tell people what to do, order things to be made. Yeah, they got to define good and evil. And these kings would often make statues of themselves, which in Hebrew were called tselem, often translated as idol or image. But for Israel, they didn't view their kings as the God. In fact, they were never supposed to even make images of God. It's exactly right, and that was really unique for that time and culture. This is rooted, first of all, in Israel's belief that you can't reduce the Creator God down to any one thing in creation. But there's another reason. People aren't to make images of God because God has already made images of himself.
vamos parar aqui, que isso aqui é muito importante. É interessante uma coisa, no Bible Project eles conseguem reduzir muitos contextos, muita coisa, né? Comprimir muita informação, muito conteúdo, não era contexto, era conteúdo que eu queria dizer, comprimir muito conteúdo em frases pequenas, para você poder, em 6 minutos, que é o tempo de atenção que a gente tem hoje na internet, é muito pequeno, né? Para conseguir manter você assistindo o vídeo por 6 minutos e fazer você entender muita coisa, eles comprimem muita informação em pouco espaço, né, de tempo, em poucas frases. Então agora a gente acabou de ser 50 segundos, mas tem muita coisa aí legal, né? Eles estão falando sobre a maneira como os líderes de antigamente se postavam como se fossem deuses, né? Isso é uma questão histórica da humanidade, isso acontecia muito. Mas eles deixam passar uma frasezinha que você passa desapercebido e você fala, tá, mas essa frase é muito importante, tem tudo a ver com a teologia da galera do Bible Project. É uma coisa que está por trás do entendimento deles sobre o pecado, que é o ser humano decidir o que é certo e o que é errado. Deus, ele quando cria, ele diz o que é bom. E de repente vem um ser humano e fala, não, eu que vou dizer o que é bom e o que não é. Quando Deus fala, não é bom comer do fruto, e o ser humano vai lá e come do fruto, a gente está decidindo o que é bom e o que não é. E aí ele traduz isso na teologia deles, na compreensão que eles têm, de que isso é o pecado original, né? Que isso é o ser humano querer tomar o lugar de Deus. Eu concordo com eles, eu acho que é só um jeito de falar, que a gente fala um pouco diferente, eu entendo como sendo a entronização do eu, né? Esse pecado original, para mim, é a entronização do eu. Quando eu falo para mim, tem um monte de gente que pensa assim também na teologia, né? Mas quando eu decido que quem manda sou eu. Que é a mesma coisa que os caras estão falando, só que com outra frase, entende? E aí, quando o eu entra em cena, e ele senta no trono, e ele fala, eu que mando, eu que decido, eu sei o que é bom e o que não é, esse é o estado inicial do pecado, e é daí que a gente rompe com Deus, e é a partir daí que a nossa natureza é alterada, e a gente, a partir de então, se torna egoísta como a gente é. Então, quando ele fala que os deuses, os líderes se posicionavam como deuses, como quem decide o que é certo e o que é errado, ele está evocando essa ideia do primeiro pecado. Ele está dizendo que a essência do mal está na relação de poder que os líderes tentavam obter, né? Naquilo que eles queriam receber em termos de aceitação do poder deles, e aquilo que eles queriam realizar em termos do que ele decide o que vai e o que não vai acontecer. Enfim, então tudo isso que eu acabei de falar está comprimido numa frasezinha que eles falaram ali, né? Que os antigos reis decidiam o que era certo e o que era errado, né? Na verdade, ele está dizendo assim, esses caras estão se portando como Lúcifer se portou, né? Essa é uma posição, embora seja uma posição humana, esses reis aí nem consciência tinham do que era pecado e do que não era, mas ele está dizendo assim, essa posição humana aqui, esse jeito de se comportar é exatamente o jeito que Lúcifer se comportou, que Eva acabou se comportando. Então é isso que eles estão trazendo, né? E aí eles falam essa frase que está na tela aí, né? Que as pessoas não deveriam fazer uma imagem de Deus. Isso é uma lei lá do Antigo Testamento, logo do começo, não façam uma imagem para representar Deus, porque Deus já tem uma imagem de si mesmo. O que eles querem dizer com isso? Vamos lá. When did he do that? Well, let's go to page 1 of the Bible. And the first person we meet there is God. He's the one with authority over all creation. He speaks and creation obeys. And he defines what is good and not good. In other words, he alone is king. But then surprisingly, as the pinnacle of all of God's creative work, he makes humans. And he calls all of them the image of God. Tem que parar aqui. Então percebo que ele, aqui, até, como eu já vi vários vídeos deles, eu fiz referência do porquê que eles, da teologia deles, resumir a ideia de pecado como nós tentarmos fazer a nossa própria vontade. Inclusive nesse vídeo você vê um pequeno resumo disso, né? Tem outros vídeos que eles falam isso também, mas nesse você vê um pequeno resumo disso. Deus é que diz o que é bom, né? E aí ele criou o homem à sua imagem. Então, quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus é o próprio homem, o ser humano. Se você ler isso, está na Bíblia, né?
Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, 27. Então, ele já tem a sua própria imagem. Ele não precisa de representação, de um boneco, porque ele já tem uma representação viva, que somos nós. So he gives all humans the authority to rule. Exactly, that's what he goes on to say. He tells the humans to subdue the earth and to rule it. And so this task that once belonged only to elite kings is here in the Bible the task of every human being. Então ele diz que Deus, quando criou o ser humano, coloca o ser humano numa posição semelhante a que Deus tem no universo, só que em relação à Terra, né? Ele fala, olha, a Terra está na sua mão, no seu controle, domine sobre ela. Então é como se Deus, ao criar a humanidade, dividisse tudo o que ele tem. A vida, suas capacidades, né? Deus pensa, Deus ama, a gente ama. Deus cria, a gente cria. E até o domínio, né? Eu domino, vocês também vão dominar. Então ele entrega esse domínio para nós. Então nós já nascemos como se fôssemos... eles usam a palavra ruler em inglês, que é governantes, né? Governantes. Mas aí vamos ver. This was a revolutionary statement in its day because all humans are being called to rule and to participate in the human project. So what does this mean? I mean, how are we all supposed to rule? So the picture we get in Genesis is gardening. Gardening? Yes, gardening. So they rule the earth by cultivating it, by harnessing all of the earth's raw potential and then making something more and new out of it. So growing food for each other. Yes, but that also includes growing families then, which become neighborhoods, and then they create communities where people are going to work and take care of each other and build businesses and cities that will expand to new places and so on. So ruling is really the day-to-day acts of our work and creativity. Yes, we take the world somewhere. This is humanity's divine and sacred task. Yeah, and this all sounds really nice. And humans have designed some pretty great things. But just as often we create things that cause a lot of suffering and a lot of injustice. So maybe we shouldn't actually be ruling. Yeah, so Então, muito bem. O que eles estão falando é que o projeto era mas o projeto acaba não sendo o que era o plano inicial, porque a gente tem um defeito, né? Tem um probleminha que acaba fazendo com que a gente use o poder que a gente recebeu de Deus, de criar, de viver, de respirar, de dominar sobre a terra, para fazer coisas ruins, né? Então, vamos continuar assistindo. So the Bible addresses this. In Genesis, what happens is that God gives humans a choice about how they're going to rule. So are they going to use their authority for the benefit of others, which is God's definition of good, or are they going to turn away and define good and evil for themselves and use their authority for self-advantage? And in the story, they choose to define good and evil on their own terms. And so this is the Bible's depiction of the human condition. So sometimes we pull off amazingly good stuff, but just as often, despite our best intentions, we act selfishly and we create evil in the world. And so we're stuck as mediocre rulers making a mess of things. Essa é a nossa realidade. Então, esse jeito que eles estão escolhendo aqui de retratar a natureza humana é realmente fantástico. Deus iluminou esses caras para poder fazer isso aqui, porque eles estão mostrando o que é a natureza humana, né? Deus deu a oportunidade da gente fazer o bem, a gente escolheu fazer a nossa vontade, entende? Deus deu a oportunidade da gente fazer o bem, ensinou a gente a fazer o bem. No Éden só tinha coisa boa, na criação só tinha coisa boa. Uma única coisa era a mácula, e foi exatamente essa única coisa que a gente escolheu, porque a gente queria escolher por nós mesmos. E essa escolha por nós mesmos, a entronização da nossa vontade, nos maculou de uma maneira que não importa quem você seja, em que época você tenha nascido, você tem esse defeito natural. E isso faz com que, mesmo a gente tendo o potencial que a gente tem como ser humano, mesmo a gente tendo as melhores intenções, mesmo a gente se reunindo para fazer coisas extraordinárias e incríveis, como ir para a Lua, mandar carro para Marte, as coisas mais incríveis que a gente pode criar, né? Uma represa que retém o mar, que se abre, que fecha. A gente faz umas coisas incríveis, e avião supersônico, e ao mesmo tempo a gente faz bomba, a gente faz químicos mortais, a gente usa isso como químicos mortais, a gente
cria para o mal também. Então, e aí eles pontuam muito bem, né? A causa disso é o nosso egoísmo, né? que vem dessa origem. Né? E esse é um jeito muito interessante de pintar o que aconteceu com a humanidade. Agora que a gente entendeu o que aconteceu com a humanidade, que a gente entendeu o que aconteceu com a imagem de Deus, porque a imagem de Deus ficou deturpada depois disso. Né? A imagem não foi criada para ser assim. Então, como é que Deus vai restaurar? But that's not the end of the story. So the Bible goes on and it makes this claim that all of this was resolved when God bound himself to humanity through Jesus. And he showed us what it looks like to truly rule as a human. So what does it look like? Well, Jesus ruled by serving and by seeking the best for others, by putting himself underneath them and loving not just his friends, but also his enemies. And that's not a typical way to rule. And not only that, Jesus confronted the consequences of all of the evil and the death that we have created by our messed up ways of ruling. And he takes it. I mean, he lets it kill him. And so when... Cara, essa frase é muito forte. Caraca! Ele fala assim, não só ele veio mostrar o contrário do que é a nossa natureza. É por isso que Jesus é tão extraordinário, é por isso que Jesus é tão chamativo para a humanidade, é por isso que o que ele vem fazer, o que ele faz, o que ele é, o que ele representa é completamente inverso daquilo que a gente tem como natureza. E não só isso, como ele recebe sobre si toda a péssima contribuição que a gente tem para dar, né? A ponto de morrer da pior maneira possível na sua época. Então é realmente extraordinário a solução que Deus traz. Não é uma solução apenas... a gente às vezes acha que é uma solução litigiosa. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, então agora os nossos pecados podem ser perdoados. Tem muito mais acontecendo. Ele veio para mostrar para a gente o que é a imagem de Deus restaurada que a gente perdeu. E ele vem vivendo, ele vem mostrando, ele não vem falando, né? Ele vem mostrando, é isso aqui, ó. Isso aqui é a imagem de Deus restaurada. When the New Testament writers looked back to Jesus' resurrection, they see a whole new future opening up for all humanity. Jesus is a new way to be human. Yeah, that's why they called Jesus the image of God, or the new human. And not only that, they also believe that Jesus' divine life and power is now available to heal and to transform us to become our life and power. And this sounds really nice, but what does it really look like? So practically, the Apostle Paul said it looks like people being filled by Jesus' own presence and spirit, filled with love and joy and peace and patience and kindness and goodness and integrity and gentleness and self-control. He says this is the new humanity that God wants to create in us, so that we become people in whom God's image is being restored, people who will move the human project forward. And that's actually how the story of the Bible ends. It's a renewed world where God is on his throne and his servants are all around him, but they're the ones ruling over this new world, taking it into new, uncharted territory with Jesus as their healer and their guide. Cara, é sensacional demais, cara. Thanks for watching. Esse final, esses são os caras que fazem aí, ó. Esse finalzinho foi de matar, cara. Porque eles resumem o que é o nosso entendimento, pelo que a gente está vendo da Bíblia, o que Deus quer fazer. Deus quer pegar o ser humano e deixar que ele viva os seus atributos que ele originalmente recebeu para fazer o bem um para o outro. Você viu que na mão dos carinhas ali, eles trocaram armas por coisas que podiam ser úteis para a humanidade, úteis para todos nós, né? Então é um servindo o outro. Não foi isso que Jesus veio mostrar para a gente? Então eu uso meu potencial, eu uso minha inteligência, eu uso as minhas capacidades, tudo aquilo que Deus me deu para eu ajudar, para eu servir ao outro. E em fazendo isso, e ele fazendo isso por outro, e outro fazendo por outro, e eu vou receber de outro, e aí tudo vai se encaixar e tudo vai funcionar, e aí a humanidade, o projeto da humanidade, eu achei muito linda essa frase, o projeto da humanidade vai poder ir adiante, né? Porque ele foi interrompido pelo pecado. Tem um projeto que foi interrompido. E quando esse projeto for adiante, o que aí a gente vai ver o que realmente é o potencial do ser humano. Aí a gente vai ver o que vai dar para fazer como ser humano quando a gente deixar para trás essa natureza ruim e aí a gente seguir os passos de Jesus, né? Vivendo
dessa maneira, para servir o outro, aí a gente vai ser a imagem restaurada de Deus. Mas eu quero terminar aqui dizendo que se nós somos essa imagem de Deus e por isso Deus não precisa de representação nenhuma, o que nós estamos fazendo com essa imagem, né? Acho que nenhum de nós é perfeito e nem vai ser perfeito e nem vai conseguir fazer exatamente como Jesus fez, mas a gente já tem um modelo para seguir, a gente pode se esforçar para fazer isso e, mais do que se esforçar, quando a gente faz o bem, quando a gente representa Jesus, quando a gente representa Deus, o mundo pode rever a imagem dele, que está sumida, que está desaparecida no nosso meio, né? Porque o que a gente mais encontra é gente egoísta. Então, quando a gente encontra algo que não é assim desse tipo, isso chama a nossa atenção e isso traz a imagem de Deus de volta. A gente vê um vislumbre da imagem de Deus no meio dessa natureza caída. Então, que você seja a imagem de Deus onde você estiver.